autoespectadores! Sejam muito bem-vindos de volta ao programa Papo de Garagem, o seu ponto de encontro para se manter sempre muito bem informado sobre o mundo da mobilidade. E aí, Márcio, como está a expectativa para esse nosso segundo episódio? Meu amigo Bacelar, tudo bem com você, cara? Meus amigos, minhas amigas, é mais uma vez uma grande honra ter a oportunidade de estar novamente com vocês aqui hoje, num momento que pelo menos eu considero ser talvez um dos mais importantes desse ano para esse nosso setor automotivo brasileiro. Não é mesmo, Bacelar? Não resta a menor dúvida, Márcio. O que não faltam são temas relevantes e alguns até mesmo polêmicos, né, que interessam tanto para quem trabalha na indústria como para quem é cliente dela. Não importa se você deseja comprar um veículo novo ou usado, talvez vender, ou quem sabe alugar ou assinar, aqui você vai achar o conteúdo qualificado e opinativo que você precisa para tomar suas decisões, não é mesmo, Márcio? Bacelar, eu acho que é muito importante a gente também chamar a atenção para o fato de que queremos interagir muito com os nossos web espectadores e que eles poderão nos mandar mensagens, opiniões e sugestões o tempo todo que eles quiserem através do e-mail papodegaragem@autodata, que está aparecendo agora aqui no drone, aqui embaixo aqui da nossa telinha. Isso é muito importante. Anote aí, papodegaragem@autodata. Mandem suas sugestões e comentários. Isso é muito importante para a gente. E falando em interatividade, hoje temos a estreia de dois quadros novos, Enquete e Doutor Mobilidade. Pois é, Bacelar, novidades são sempre bem-vindas, não é mesmo? Mas precisamos também falar das coisas importantes que estão acontecendo no dia a dia desse nosso setor automotivo, não é mesmo? Então se liguem nos destaques dessa edição do nosso Papo de Garagem. Como sempre fazemos, começaremos com o nosso quadro Resenha, onde o grande destaque será o anúncio feito ontem pelo governo federal no Dia Nacional da Indústria, na sede da Fiesp aqui em São Paulo, a respeito do futuro da indústria automotiva nacional. E em seguida, estreia o nosso quadro Enquete, onde queremos saber a sua opinião enquanto consumidor sobre essa iniciativa do governo. Você é a favor? É contra? Ainda está em dúvida? Já já falaremos mais sobre isso. E, na sequência, outra estreia, o quadro Doutor Mobilidade, onde, em parceria com o canal Opinião Sincera, vamos apresentar análises de veículos que vocês escolherem. Sim, venha fazer parte da produção do nosso programa. E vamos finalizar nosso programa de hoje entrevistando o Enilson Salles, que é o presidente da FENAUTO, a Federação Nacional da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores, que é a entidade que representa as lojas de automóveis seminovos e usados, para entendermos um pouquinho mais sobre as reais dimensões do mercado brasileiro de veículos e sobre os possíveis reflexos desse anúncio do governo sobre esse mercado de usados. Eu acho que o Enilson é a pessoa ideal para falar um pouco sobre esse mercado de usados, não é mesmo, Bacelar? Sem dúvida nenhuma, Márcio. Quanta novidade hoje, hein? Então não vamos perder tempo. Vamos ativar aqui a mensagem do nosso patrocinador master, da Great Wall Motors do Brasil, e em seguida começaremos com o quadro Resenha. Adeus, evolução. Olá, revolução. Com a marca de carros diferente de tudo que você já viu. GWM. Hello, tomorrow. Bacelar, vamos em frente que atrás vem gente. Eu tenho certeza que a grande maioria dos nossos web espectadores estão ansiosos, assim como eu, para saber a tua opinião a respeito dos movimentos que foram anunciados pelo governo ontem aqui em São Paulo. Técnica, solta a vinheta da resenha. Meu amigo Bacelar, depois de muita conversa e boataria, infelizmente o tão esperado anúncio de uma possível ajuda à indústria automobilística feito na manhã de ontem em São Paulo pelo vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, foi muito aquém do que, pelo menos eu acho, todos estavam esperando, não é? Não tivemos nada de carro de entrada, nem de veículo verde ou de financiamento de 72 meses. O que foi anunciado foi que em até 15 dias o governo promete publicar uma medida provisória
que reduzirá os impostos federais IPI e PIS/COFINS de veículos que custam até R$120 mil, uma faixa que vai de 1,5% a 10,79%. Segundo anunciou o vice-presidente, esta redução será baseada em 3 fatores: social, justificado por ele pelo preço do carro, eficiência energética e adensamento industrial. Ou seja, veículos mais baratos que poluam menos e com maior conteúdo nacional terão direito a descontos maiores de impostos. Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, disse logo depois do anúncio de Alckmin que alguns modelos poderão custar menos que R$60 mil quando a medida entrar em vigor. Vamos ver. Bacelar, confesso que fiquei um pouco frustrado com este anúncio. De qualquer forma, no mesmo seminário da Fiesp, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, disse que seu banco está colocando à disposição da indústria uma nova linha de crédito de R$40 bilhões que serão destinados para financiar inovação. Eu acho que este foi um anúncio muito importante. Abre aspas. Nós não seremos uma nação desenvolvida sem indústria, e é ela que gera valor agregado, tecnologia, inovação, emprego qualificado e pesquisa. Fecha aspas, disse o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Com toda sinceridade, eu concordo com ele, vez que eu acho que somente com uma indústria desenvolvida nós teremos empregos de qualidade no Brasil no futuro, né? Ele também anunciou que mais uma linha de crédito de R$4 bilhões para financiar exportações aqui no Brasil, tá? Também acho isso muito importante. Meu amigo Bacelar, eu gostaria muito de conhecer a tua opinião a respeito desses 2 temas, tanto sobre a redução dos impostos para os veículos até R$120 mil, como para essa nova linha de crédito anunciado pelo BNDES. Márcio, acho que frustração é uma boa palavra para definir o sentimento que, infelizmente, para nas nossas cabeças depois do anúncio de ontem, que era tão ansiosamente aguardado. Talvez o grande destaque tenha sido mesmo a parte que coube ao ministro Mercadante, que você ressaltou. Eu voltarei a falar sobre isso mais tarde. Mas no meio de tantas pontas que ficaram soltas, eu gostaria de convidar os nossos autoespectadores para refletir sobre 4 pontos que me chamaram a atenção, não necessariamente em ordem de prioridade. Vamos ao primeiro. Sabemos que o empresário de qualquer setor que queira colocar um produto novo em qualquer mercado, em qualquer país, toma como uma das suas primeiras providências contratar uma pesquisa para saber qual o grau de aceitação que seu produto pode alcançar junto aos seus potenciais consumidores, e não consigo entender por que não estamos fazendo isso neste caso. Converso com inúmeros interlocutores bastante respeitados na indústria. Muitos são a favor da volta do carro popular, outros são contra. Todas as posições são muito bem embasadas, mas quando se trata de avaliar qual seria a opinião dos potenciais consumidores, ninguém consegue ser assertivo justamente porque essa pesquisa não foi feita. Receio estarmos consumindo enorme tempo, energia, investimento, sem noção do nível de aceitação do produto a ser ofertado. Faz sentido tomar esse tipo de risco desnecessariamente, ao invés de produzir uma pesquisa robusta, de abrangência nacional, antes de dar qualquer passo à frente? Não à toa, estamos lançando nossa enquete na sequência, buscando justamente dar voz a vocês, consumidores, e apresentar os resultados para a indústria e governo. Item 2. Na medida que a crise de semicondutores se dissipa, hoje a indústria já sabe que o empobrecimento médio dos brasileiros é o maior entrave para a venda de veículos. Só para vocês terem uma ideia, de dezembro de 2019 a meados de 2021, a queda já passava de 11%. Mas o pior é que não estamos sozinhos. Observe o que vem acontecendo com o varejo, um setor que trabalha com itens de ticket médio muito menores que os nossos. Etna, Tokstok, Marisa, Magalu, até a Madeira, um negócio digital, todos sofrendo com níveis de inadimplência, endividamento e desemprego que não param de crescer. Então, se a situação está tão grave com prestações de TV, geladeira e fogão,
Será mesmo que uma redução de 10, 11% vai resolver o problema? Na mesma linha, qual será realmente a magnitude do efeito de oferecer financiamento mais barato? Precisamos atacar as causas e não as consequências. Se o empobrecimento do brasileiro é o real problema, esse é o problema que precisamos resolver. Por isso, causou-me estranheza não ver o anúncio de nenhuma medida realmente estruturante para reverter esse quadro, nenhuma iniciativa para resgatar os níveis de empregabilidade e poder de compra, nada sobre redução geral de impostos. Afinal, todos sabemos o quanto eles pesam no dia a dia de todos nós. Veja o efeito de um exemplo bem simples, para não falar dos impostos que incidem especificamente sobre automóveis. Hoje, um empresário paga R$ 1.000 para um funcionário e outros R$ 1.200 em tributos, ou seja, gasta R$ 2.200 por mês. Agora, imagine se fosse possível reduzir em 50% esses tributos e que, a partir daí, o empresário passasse a gastar R$ 1.900 e o funcionário passasse a receber R$ 1.300. 30% de aumento para o funcionário e ainda desonerando o empregador, ou seja, estimulando-o a abrir novas vagas. Se considerarmos que no mercado de trabalho também vale a lei da oferta e da procura, se tivermos muitos candidatos para poucas vagas, os empregadores oferecerão R$ 1.000 e vai chover candidatos. Já se houver muito mais vagas que candidatos, o empregador vai oferecer R$ 5.000 e penar para conseguir profissionais qualificados. Isso se chama prosperidade, e qualquer negócio precisa de clientes prósperos, inclusive para comprar veículos. E se esse é o caso, não faria sentido aproveitar a presença de lideranças sindicais na reunião para elas endossarem uma iniciativa como essa, como sendo sua contribuição para o atingimento do objetivo negociado? E tem 3. Também achei estranho não ter ouvido nada sobre política de renovação de frota aplicada a automóveis. É fato que ela foi inicialmente desenhada para caminhões e que seu anúncio está previsto para daqui a poucas semanas, mas não seria interessante ter aproveitado esse momento para pelo menos sinalizar uma direção, para utilizá-la como estímulo a mais para reaquecer o mercado? Item 4. Finalmente, foi uma pena não termos contado com a presença de uma liderança da indústria automotiva que pudesse esclarecer as contrapartidas do setor nessa negociação e os respectivos reflexos em termos de redução de preço dos veículos. Porém, voltando na questão da linha de incentivo à pesquisa e inovação anunciada pelo ministro Mercadante, quem sabe não haja espaço para utilizar parte dessa verba em pesquisa de novos materiais? Com o avanço contínuo e acelerado do uso de tecnologia e engenharia, talvez seja possível viabilizar o uso de componentes mais baratos, quem sabe até mais leves, em que também contribuiria para a redução do consumo, sem detrimento de qualidade do produto final e concorrendo para a redução do seu custo de produção e venda. Outra fronteira a ser explorada, um verdadeiro paradigma, seria a padronização de peças e componentes. Como um exemplo bem simplório, por que o veículo A usa um parafuso, o B usa outro, o C usa outro e assim por diante? Seria possível padronizar esses itens, especialmente aqueles não visíveis para o consumidor, que não comprometessem a concorrência dos produtos, muito menos sua qualidade, permitindo assim um ganho de escala e consequente redução de custos de produção e preços na ponta de venda? Márcio, são tantos aspectos para discutir, mas a gente precisa encerrar o quadro agora e seguir em frente com o programa, né? Mas antes vou sugerir aos nossos autoespectadores que leiam uma longa entrevista que concedi para a revista da Abla, que representa as locadoras do país, exatamente sobre esse assunto. Lá faço abordagens complementares ao que falei aqui. Vou deixar o link aqui embaixo nos comentários e espero que vocês apreciem a leitura. Bom, com certeza nossos autoespectadores estão ansiosos para ouvir o nosso entrevistado sobre os impactos dessas medidas no mercado de seminovos e usados. Deixa eu aproveitar aqui para relembrar vocês de não perder nenhuma oportunidade de interagir conosco. Tragam as suas sugestões, tragam as suas dúvidas. Quem sabe vocês querem, inclusive, sugerir um tema para ser debatido aqui no programa.
Vocês podem mandar um e-mail para nós, ou vocês podem mandar um vídeo se vocês quiserem, tudo para o e-mail papodegaragem@autodata.com.br. Não esquecendo, se for mandar em vídeo, mantenha o celular na horizontal, diga seu nome, a cidade onde está falando e faça a sua colocação. Tanto sugestões como críticas. As suas críticas vão nos permitir aperfeiçoar cada vez mais o nosso programa. Bacelar, chegou um momento muito importante desse nosso programa, que é a estreia de um novo quadro. É um quadro que vai surgir para a gente conhecer a opinião dos nossos amigos espectadores a respeito de vários temas. É o Enquete. Técnica, solta a vinheta. Como já expliquei, a ideia do Enquete é conhecermos a opinião de vocês a respeito de assuntos ligados ao setor automotivo, ao mercado ou à mobilidade. E como não poderia deixar de ser, a primeira pergunta é se você abriria a mão de recursos tecnológicos em troca de um preço menor na compra de um carro novo. Na opção 1, sim, nos modelos mais básicos. Na opção 2, sim, em modelos mais caros. Na opção 3, não abro mão de tecnologia. Na opção 4, não estou pensando em comprar carro novo. Obviamente, quando estamos falando em abrir mão de recursos tecnológicos, nós estamos falando em elementos ligados à segurança veicular ou redução de emissões, porque isso não é uma opção disso que foi anunciado pelo governo ontem, tá? Participe, sua opinião é muito importante para a gente, tá? Não é verdade, Marcela? Então, pessoal, vocês têm 3 opções para aproveitar a oportunidade e dar voz à sua opinião. Para quem está assistindo o programa no momento da transmissão, pode responder a enquete no chat, está aí à disposição de vocês. Para quem está assistindo ao programa gravado, pode acessar o post específico da enquete aqui mesmo no canal, na aba Comunidade, ou se dirigir ao nosso Instagram. Como o Márcio comentou, é muito importante que tenhamos muitas respostas para dar peso à opinião de todos vocês. Então, além de votar, sugerimos que compartilhem a enquete com amigos interessados no assunto. Os resultados serão apresentados na próxima edição do programa e não serão comentados apenas por mim e pelo Márcio. Teremos uma grande personalidade como nosso entrevistado, um profundo conhecedor do assunto, que também vai comentar os resultados. Por isso é fundamental que vocês se inscrevam no canal para não perder nossas notificações, inclusive enviar as suas perguntas. E agora, o programa hoje a gente anunciou, estava cheio de novidades, né? A gente agora vai estrear um outro quadro produzido para atender a muitos pedidos de vocês. O quadro se chama Doutor Mobilidade. Roda a vinheta. Fizemos uma parceria de conteúdo com o time do canal Opinião Sincera e apresentaremos aqui análise de veículos que vocês desejarem para ajudar as suas tomadas de decisão. Olhem só o vídeo de estreia. Você que está pensando em comprar um carro com bom custo-benefício para o seu dia a dia ou mesmo o primeiro carro da família, hoje a gente trouxe uma dica importantíssima. Nós, da Opinião Sincera, junto com a Última Marcha, vamos mostrar por que vale a pena comprar um Toyota Etios. Eu sei que design é muito pessoal e muita gente acha esse carro feio, porém ele tem muitas qualidades. Oferecendo a confiabilidade pela qual a Toyota ficou conhecida no mundo inteiro, ele é um carro que tem de série direção elétrica, ar-condicionado, bons bancos, pelo menos confortáveis, e também um espaço interno um pouco acima da média da categoria. Ele também tem uma suspensão muito confortável, excelente para o dia a dia, que além de tudo é duradoura, assim como os freios, que podem chegar fácil a 120 mil quilômetros sem precisar substituir peças. Diferente dos seus concorrentes, a versão de entrada é equipada com motor 1.3 16 válvulas, com uma boa potência e um torque bem adequado. Tem também a versão 1.5, que eu acho ainda melhor, e até 2016 ele vinha com um câmbio manual de 5 marchas. A partir do ano seguinte, a Toyota ofereceu esse carro com um motor mais moderno, mais forte e câmbios manuais de 6 marchas ou automático de 4.
Vocês encontram o Etios no mercado desde 2013, custando a partir de R$30 mil. E pode ter certeza, o mecânico só vai ver ele na hora de trocar o óleo. E essa daqui é a versão hatch, porém se tu precisa de mais espaço no porta-malas, ele também foi oferecido na versão sedã, com um dos maiores espaços internos do segmento. Mas também leva de brinde um design ainda mais controverso. E a partir de 2017 ele recebeu várias melhorias, como painel digital, novas calibrações de suspensão e direção elétrica, além de um conforto acústico muito melhor. Agora que tu já conheceu melhor o Toyota Etios, conta pra mim, ele é ou não é uma ótima opção de carro usado? O injustiçado pelo seu design pode oferecer muito mais do que tu imagina. E aí, que tal? Gostaram? É muito importante ouvirmos suas sugestões e críticas. Quer escolher a análise do próximo episódio? Escreva ou mande um vídeo com a sua sugestão. Não esqueça de falar seu nome, sua cidade e deixar o celular na horizontal. Quer marcar a sua consulta? E se quiserem conhecer mais sobre o trabalho do time do Opinião Sincera, o link está nos comentários desse vídeo. Vale muito a pena. Meus amigos, minhas amigas, como todos vocês já sabem, reservamos os momentos finais desse nosso programa para uma entrevista com um convidado muito especial. Técnica, roda a vinheta. Hoje nós vamos conversar com o Enilson Salles, o atual presidente da FENAUTO, que é a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, que é a entidade que representa as lojas de automóveis seminovos e usados. O Enilson é muito experiente e vai nos ajudar a entender as características desse complicado mercado brasileiro de automóveis e as consequências desse anúncio que o governo fez, principalmente no mercado de usados. Somente para ilustrar um pouco a trajetória profissional do Enilson, ele já atuou como vice-presidente de entidades importantes como a ABN Enro Real, PSA Bank, LCI Bank, Diamond Financial, dentre outras importantes instituições financeiras. Ele é graduado como engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Pernambuco, administração de empresas pela Universidade de Pernambuco e tem pós-graduação na Copri Rio e na Columbia University de Nova York. Enilson, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado nosso convite. Tudo bem com você? Bom, Márcio, o Bacelar, é um prazer estar junto com vocês nesse programa que vocês estão colocando no ar e que a gente está super feliz de ter sido convidado. Estou aqui à disposição da pergunta de vocês, das perguntas, né? Já sei que no anúncio o Márcio já falou que eu sou um cara muito experiente, então ele já entregou a minha idade para vocês. Então estou aqui à disposição para tentar esclarecer o que for necessário nesse mundo que é de veículos seminovos e usados, maiormente representando as lojas multimarcas do país. Enilson, garanto para você que eu sou o cara mais experiente desse grupo aqui, cara. Bacelar, você quer ter a honra de fazer a primeira pergunta ao nosso convidado? Bom, então eu já sei que eu sou o menos experiente, então tô confortável. Mas vamos lá. Enilson, poxa, é um prazer enorme te ver aqui, né? Um grande amigo, prestigiando aqui o nosso Papo de Garagem, aceitou de primeira o convite, a gente está muito honrado com a tua presença, né? Muito bom ter você aqui conosco. Você sabe que aqui nesse programa, né, ao contrário dos eventos corporativos que a gente participa, tantos deles, o nosso público aqui, além de profissionais da indústria, eles também tem muita gente que está planejando ou até dando os primeiros passos na vida profissional, né? Então eu sempre gosto de começar desmistificando um pouco, né? Que você contasse um pouquinho quem é a pessoa, Enilson Salles, qual foi o caminho que você trilhou desde a tua formação até alcançar o seu posto atual e talvez dar aí umas dicas que você considera fundamentais para que a jornada profissional desse nosso público possa ser tão bem sucedida quanto a sua. Bom, legal. Falar um pouco da gente é muito fácil, né? Porque história vivida a gente não esquece. Então, eu posso dizer para vocês que eu estudava engenharia mecânica e fui estagiário da Caterpillar
quando eu fui convidado para trabalhar numa empresa multinacional que era de financiamento de veículos, né? Uma empresa holandesa. E eu fui para lá passar a chuva, comecei atendendo clientes no balcão, fazendo cálculo de juros para o cara pagar as parcelas em atraso, e terminei como vice-presidente dessa instituição aqui no Brasil. Então, essa estrada toda, talvez num resumo bem rápido, foi calcada por uma única coisa, que eu acho que se eu tivesse que dar uma dica para alguém que está começando, e às vezes eu sou convidado a fazê-lo, eu sempre repito. Tudo que aconteceu comigo aconteceu porque eu sou um cara curioso. E a curiosidade faz você chegar em lugares que você nem imagina. Você vai procurar saber por quê, o que, como, né? Então, seja curioso, porque se você é um cara curioso, você vai buscar as respostas e, através dessas respostas, você vai construindo a sua carreira. Então, essa é uma dica que eu dou para essa garotada, para o pessoal mais jovem, para os meus filhos. Sejam curiosos. Muito bom, Enilson. Eu e o Bacelar, a gente combina o seguinte aqui, cara. Ele assopra e eu mordo, tá? Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais direta para você, cara. Eu costumo dizer o seguinte. Para calcular a dimensão do mercado brasileiro, cara, eu acho que só a Fenalta que consegue calcular isso. Porque eu diria o seguinte. O mercado brasileiro não é só o de veículo zero, nem só o de veículo usado, cara. O mercado brasileiro é a soma dos dois mercados. É a soma do mercado de veículos usados com o de veículos novos, tá? Qual que é a real dimensão desse mercado de veículos hoje no Brasil, cara? Como é que a gente pode dimensionar esse mercado no Brasil hoje, quando a gente soma veículos usados com veículos novos hoje? Quantos veículos estamos comercializando hoje no país entre novos e usados? Então, vamos começar assim, dimensionando o mercado. A gente tem mais ou menos umas 30 montadoras no Brasil. Mais ou menos 30. Tá chegando gente, tá. Aqui e acolá sai uma, né? Que a gente não quer que saia, mas é por aí. Os carros novos, eles são comercializados e tem aproximadamente 5.600 revendas autorizadas no Brasil. Talvez cresçam um pouco mais com a chegada de algumas marcas chinesas e aí talvez se expanda esse tamanho de revendas autorizadas. As revendas multimarcas, elas têm, a gente tem o número dimensionado em 48 mil revendas multimarcas no Brasil. E aí, às vezes, a gente coloca esse número e as pessoas ficam muito espantadas. Nossa, mas tem isso tudo? A gente está presente em mais de 4 mil municípios e a gente sabe que o Brasil tem em torno de 5 mil municípios. Então, a gente não deve estar aí naqueles municípios que, lamentavelmente, mas um dia vai chegar lá, né? Você só chega de barco ou em campos de pouso, né? Que talvez a gente tenha lá para a região norte uns 1.000 municípios nessa situação. Os outros municípios, sempre você vai ter uma loja multimarcas vendendo um carro ou uma moto lá. Então é basicamente isso. E para fechar essa percepção do tamanho, né, da Fenalto, e eu sou um entusiasta, obviamente, senão não estaria aqui, a gente, o ano passado, comercializou 13.200.000 veículos, né? Contra em torno de 2,8 a 3 milhões de veículos 0 quilômetros comercializados. E depois a gente pode entrar num papo, porque isso nos deixa triste, porque eu costumo dizer que a gente não tem fábrica de carro usado. Fábrica de carro usado existe quando o 0 quilômetro é vendido. Então a gente quer muito que o 0 quilômetro esteja na mão do consumidor para que a gente tenha produto para negociar no futuro. Muito bom. Bacelar, tem alguma pergunta? Sim. Bom, a nossa plateia, né, Nilson, também é formada, com certeza, por um contingente enorme de pessoas envolvidas no mercado de usados, né? Seminovos, usados em geral, né? Ou são proprietários, ou desejam comprar um.
E a gente está aí, né, na efervescência dessa discussão do governo, né, que ontem mesmo anunciou aí o seu plano para incentivar a volta do carro de entrada com preço mais em conta. E na tua visão, que tipo de reflexos, né, você imagina que possa ocorrer no mercado de seminovos, mas de usados como um todo? Então vamos lá. A gente percebe essa iniciativa do governo em parceria com as montadoras, que insistem em dizer que não se envolveram, mas a gente sabe que se envolveram, né, com muito bons olhos. Porque, na realidade, uma das coisas que faltavam nesse pacote que hoje a gente vive, né, de compra e venda de veículos novos, usados, máquinas e etc., era o carro de entrada. Então, se estão vindo boas notícias para veículos de entrada, o mercado inteiro aplaude, ninguém pode não aplaudir. E que se eventualmente essa entrada do carro 0 km de entrada, né? A entrada do carro de entrada, ou do carro do antigo carro popular, pode eventualmente balançar um pouquinho o mercado do seminovo, do 0 a 3 anos, né? Pode. A gente espera que sim, mas os benefícios a médio e longo prazo são enormes. Então a gente não pode ser contra essa iniciativa, pelo contrário, a gente apoia, aplaude, e, se possível, a gente vai contribuir para que isso seja uma realidade. Ok. Ô, Nilson, deixa eu insistir um pouquinho nesse tema que você acabou de colocar, tá? Não somente nesse caminho do carro de entrada, porque eu tenho até uma curiosidade um pouco diferente, né? Independente do fato de termos ou não carros populares, a verdade é que boa parte desses consumidores se transferiu para o mercado de seminovos nos últimos anos em razão da escalada de preços dos novos que assistimos no Brasil, que a gente assistiu no Brasil nesse tempo todo. E você acredita que isto que a gente teve anunciado ontem pode realmente não atrapalhar muito a venda desses seminovos aqui no teu mercado de agora em diante mesmo? Márcio, você tocou num ponto muito importante, mas eu não vou me furtar de dizer que, como um bom botafoguense e supersticioso, eu não gosto de atrair o mal olhado. Então, eu não gosto de falar mal ou falar denegrindo ou arranhando os meus pares, que estamos aqui todos num ambiente só. Mas, com certeza absoluta, o avanço dos preços para carro 0 km foi que afastou a população de consumi-los e nos trouxe os benefícios para os seminovos e, por consequência, no cascateamento de todos os outros anos que vêm a seguir, que são os usados jovens, os usados maduros e os velhinhos. Mas quem afastou o público do consumo do carro zero foi o preço do veículo. A gente pode alegar que os impostos são altos, e são. A gente pode alegar que os gadgets que são colocados nesses carros novos são caros, e são raros por causa da crise dos componentes eletrônicos, e são. Mas, na realidade, tudo isso conjuga-se numa única equação. O preço ficou distante do consumidor final e o seminovo se beneficiou. E o mais interessante que a gente percebe é que pessoas que eram resistentes na compra do seminovo meio que se habituaram, porque esse processo é um processo que não começou agora, e muitas pessoas pensam que começou na pandemia. Não começou na pandemia, começou muito antes. A escalada dos preços do 0 km começou muito antes, e a indústria começou a priorizar não só a montagem, mas também trazer carros de fora, que são carros premium ou carros de muita sofisticação, de alto valor, e isso, obviamente, dá uma margem muito grande para o revendedor do 0 km, mas, por outro lado, quando você ganha margem, você perde um pouco o volume, e o volume veio todo cair no nosso colo, e a gente está agradecendo esse momento, muito embora, de novo, a gente saiba que no futuro a gente sofre, como eu já falei anteriormente, porque não tem fábrica de carro usado.
Bom, ainda dentro desse mesmo tema que você acabou de colocar, você anunciou recentemente, mais precisamente agora no começo do mês, eu acho, que os revendedores de usados fecharam o primeiro quadrimestre do ano com vendas de cerca de 4.400.000 unidades, que representou um crescimento de quase 20% sobre o mesmo período do ano passado. Eu, pelo menos, considero isso um resultado bastante razoável. Como é que você vê esse futuro a partir de agora? Esse resultado é excelente. A gente tem uma perspectiva de que, eventualmente, quando esse movimento que está sendo feito no 0 km chegar efetivamente até a população, porque não aparece no outro dia de manhã já carro pronto para entrega a preços subsidiados ou a preços minorados por esse movimento, né? Então a gente tem a consciência que isso daí vai ser algo que se escorregue ao longo do tempo. Mas a gente estava projetando um número que era de 15.400.000 carros para esse ano. E todo mês que a gente fechava o mês, a gente começou prevendo 14, 15, 15.2, 15.4. Já estamos fechando maio já, né? E maio está fazendo 60 mil comercializações por dia útil. Desculpa, 60 milhões de comercialização por dia útil. De carros, seminovos, né? Carros e motos seminovos, 60 milhões por dia útil. Isso vai jogar a gente para uma projeção ainda maior. Eu diria para você que tende a se acomodar, porque esse movimento seguramente vai atrair o consumidor, né? E aí a gente volta a uma projeção de 15.2, que foi a melhor passagem de todos os tempos do mercado de seminovos e usados aqui no Brasil. Então, 15 milhões e 200 que a gente atingiu no ano de 2021, se a gente chegar a isso, está muito bom. Muito bom, cara. Marcelar, a última entrevista, o Alvinegro era do meu time. Esse aqui é do teu time, cara. Você quer fazer a última pergunta? Pois é, né? Como você mesmo disse, agora é minha hora de assoprar, né? Você mordeu, agora é minha hora de assoprar. Que, aliás, é o símbolo do Botafogo, né? O cachorro. Enilson, a nossa tradição aqui é sempre tentar finalizar a nossa entrevista de uma maneira mais intimista, né? Procurando mostrar o lado mais humano do entrevistado. Afinal de contas, a gente, no dia a dia, às vezes as pessoas ficam com uma imagem nossa assim mais dura, né? Mais severa, mais rude. Mas todos nós, no final do dia, somos seres humanos de carne e osso, todos iguaizinhos, né? Então, a despeito dessa nossa afinidade clubística, né? Que a gente já comentou aqui, torcedores do Glorioso, eu também estou sabendo que você tem uma outra paixão, né? Uma paixão pela navegação. Então, conta um pouquinho mais para nós sobre esse teu hobby, se ele se conecta, e se conecta como, né? Com tua vida profissional, de alguma forma. Então, rapaz, quando eu era pequeno, o meu pai morreu, eu tinha 2 anos de idade, então eu cresci muito próximo da casa da minha avó, que tinha 7 filhos homens e 5 mulheres, tinha 12 filhos. E eu cresci no meio daqueles tios, né? E meus tios adoravam fazer barcos e colocar motor no barco, motor de popa, né? Então provavelmente eu terminei aquela história de olhar para a engenharia mecânica como a minha profissão, que eu nunca exerci, né? Mas eu terminei olhando para motores de popa e tal, e aprendendo a construir barcos com eles. E aí a gente vai crescendo, obviamente, não tinha mais tempo para ajudar, e obviamente as embarcações eram extremamente toscas, né? Eu nasci na Paraíba, então a gente fazia isso com compensado naval, que a gente retirava de resto de obra. Sabe aquelas obras que você põe os tapumes? Aquele tapume, quando não era mais utilizado, a gente pegava e construía os barcos com aquilo dali e botava um motorzinho de popa lá. Naquela época, aqueles motorzinhos Johnson, né, que eram os mais conhecidos. Hoje, os motores são mais Mercury e Yamaha, vamos dizer assim, motores de popa. Mas então, aí eu evoluí nesse ambiente, né? E hoje eu tenho 2 marinas e meia, vamos chamar assim, no Nordeste, porque a terceira está a caminho. Eu tenho uma marina aqui em Ubatuba, e eu costumo, quando vou a João Pessoa ou quando vou a Ubatuba, aliás, quinta-feira eu estou indo lá à noite,
e vou ficar o final de semana, eu costumo navegar, né? Não tenho hobby de pescaria, as pessoas sempre associam as pessoas que gostam de navegar a serem pescadores. Eu não sou pescador, eu sou um cara, uma boa companhia para pescador, porque eu tomo cerveja, conto história, conto mentira, e quando o motor quebra, eu ainda ajudo a consertar. Mas essa é a minha paixão, assim, é ir para a praia, pegar um barquinho e sair aí, parar numa praia, numa ilha, e tomar uma cervejinha, bater um papo, conversar. Esse é o meu hobby, é assim que eu me divirto. Olha que bacana isso, né? E é sempre bom a gente ter esse contraponto, né, com essa aridez da nossa vida profissional, né? Nada melhor do que olhar para aquele horizonte infinito, dar uma pescadinha, tomar uma cerveja, ajudar a consertar o motor. É sempre muito bom, né? Enilson, a gente está aqui felicíssimo, né, com o nosso bate-papo. Como sempre, o tempo é muito mais curto do que a gente gostaria, mas a gente não pode se furtar aqui a agradecer demais, né, pela tua oportunidade, né, a sua doação de tempo para estar aqui batendo um papo, enchendo os nossos autoespectadores aqui de informação relevante. Como eu tinha comentado, né, certamente a grande maioria deles são proprietários de carros usados em geral, muito seminovos, com certeza, e ouvir as tuas palavras aí, destrinchando esse mercado, principalmente nesse momento crítico que a gente está vivendo agora de transformação com esse anúncio do governo, certamente estão muito felizes de ouvir você. Legal. Eu agradeço demais a oportunidade que vocês me deram e eu queria deixar uma mensagem muito importante que eu sempre falo para os meus amigos. Ao pensar em comprar um carro, seja novo ou seja usado, compre numa concessionária. Não pesquisem na internet, mas comprem numa concessionária. Porque comprar na internet hoje no Brasil é um risco muito alto, mas muito alto. E eu acho que a gente tem essa obrigação de dizer para as pessoas que elas correm risco. Recentemente, a esposa de um amigo meu, no Rio de Janeiro, perdeu 95 mil porque comprou um carro de internet e sem se certificar. Então, quando você não compra na concessionária, você está coberto pelo Código de Defesa do Consumidor, na loja. Agora, quando você vai na pessoa física, cara, a chance de você tomar um golpe é muito alto e eu tenho a obrigação de dizer isso para os consumidores. Tá bom? Obrigado, Enilson. Um abraço para você. Eu também fiquei muito impressionado, principalmente com esses 15 milhões de unidades que você colocou aqui para a gente. Aprendi muito com a tua entrevista. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. E para fechar aqui, né, não vamos deixar também de lembrar os nossos autoespectadores aqui dessa oportunidade de interação que a gente está propiciando nesse programa, né? Ao contrário dos programas tradicionais em que você só assiste o que programam para você assistir, é que você pode fazer o show junto conosco. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações, envie por e-mail as suas sugestões e críticas. Quem sabe você quer indicar o próximo entrevistado aqui do programa. Então não perca essa oportunidade. Meus amigos, minhas amigas, é uma pena, mas estamos chegando ao final desta segunda edição deste nosso Papo de Garagem. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de deixar aqui o seu like e nos enviarem seus comentários. Voltaremos em 9 de junho e queremos ver vocês todos aqui conosco novamente. Até dia 9 de junho. Um abraço a todos e até lá. Um abraço. Até lá.